Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Raul Silva. E nesta videoaula eu gostaria de comentar com vocês sobre a necessidade ou não de armadura nas estacas. Ei, grande dúvida dos projetistas. Vamos lá. Primeiramente, quando eu preciso de armadura, quando necessário, for preciso, fazer inserção de armadura para reforçar, seja em compressão, cortante, momento, solicitações internas da estaca, ok? Ou também solicitações que devem ser previstas no solo, que às vezes a estaca suporta, o solo não suporta, ou o solo suporta, a estaca não, ok? Essas verificações eu vou fazer um vídeo complementar falando sobre esse assunto e também analisando alguns SPTs em envoltória desse tema, certo? Vamos supor que fizemos aí os cálculos, verificamos e não há necessidade de armadura, ou seja, não tem solicitações extras onde no qual o aço se encaixaria para fazer esse papel, para reforçar o concreto. Que diz a norma, vamos dar uma olhadinha na norma, sempre importante verificar o que diz na norma, ok? A norma representa o seguinte, na tabela 4, estacas moldadas em loco também tubulões, parâmetros para dimensionamento. Na segunda linha, ela trata sobre estacas escavadas sem fluidos, aqueles fluidos estabilizantes. Dentro da classe de agressividade 1 e 2, possivelmente são os mais utilizados, vamos dizer assim, a norma requer que pelo menos o concreto seja de 25 MPa, ok? E a taxa de armadura, a porcentagem de armadura deve ser equivalente a 0,4% da área da estaca, ok? E o comprimento, né, longitudinal das barras deve ser no mínimo de 2 metros. Esses são os conceitos iniciais da norma. Ou seja, toda estaca deve possuir armadura, segundo a NBR 6122 de 2019. Pensando nisso, eu elaborei uma planilha, coisa simples, uma planilha bem simples de se elaborar, onde no qual eu utilizo meus projetos para fazer essa verificação. Alguns softwares eles não vão dimensionar a armadura das estacas, e isso acaba dificultando um pouco. Às vezes eu faço um projeto, preciso mandar para o cliente e cadê a estaca? Não foi. E eu preciso fazer essa verificação completamente à mão, ok? Então essa planilha de formato simples que eu criei, já coloquei a nota para nunca mais esquecer, NBR 6122 2019, estacas escavadas devem conter no mínimo FCK de 25 MPa, nunca menor que isso, e 0,4% de armadura a 2 metros de profundidades iniciais, ou seja, lá do ponto da cota de arrasamento das estacas para baixo, pelo menos 2 metros, certo? Então, a área de aço necessária para a estaca nada mais é do que a área de aço necessária, a área da estaca, vezes 0,4. Então, inicialmente nessa planilha, a informação do diâmetro conta bastante. Quanto maior o diâmetro, maior a área de aço. Então, 25 centímetros de diâmetro, né, normalmente o pessoal utiliza, principalmente entrado, escavado manualmente, o pessoal pergunta, precisa de aço? Sim, precisa. Quanto de aço? Eu preciso de. Então, o AS necessário, se vocês verem aqui na fórmula, é igual ao diâmetro, fórmula de ensino médio, né? O diâmetro ao quadrado, o raio, né? Então, o diâmetro dividido por 2 é o raio, elevado a 2 ao quadrado, vezes π, tudo isso multiplicado por 0,4% ou por 0,004 daria mesmo, tá? Se utilizar a porcentagem, mesma coisa dividir por 100. E aí eu chego a uma área de aço equivalente a 1,96 centímetros quadrados. Lembrando deste diâmetro. Logo, numa barra de 10 milímetros, o famoso 3 oitavos, 10 milímetros de diâmetro, eu tenho aproximadamente 0,785 centímetros quadrados. Então, aqui eu coloquei também uma tabela de uma outra norma, que é a 7480,
e aí me representa a quantidade de centímetros quadrados que eu tenho em uma barra, ou seja, um diâmetro, eu tenho 0,785 centímetros quadrados, a seção nominal conforme a NBR 7480, certo? E aí uma fórmula simples, né? A divisão do AS necessário pela bitola que eu estou adotando. Poderia utilizar uma outra bitola, por exemplo, de 8, de 3 e assim por diante. Mas vamos supor que eu queria adotar a bitola de 10, tem disponível na obra. Ou seja, 1,96 dividido aí pela área, né, que tem um velocap da área de aço, logo eu tenho, né, 1,96 dividido por 0,785. Me dá aí pelo menos 3 barras de aço de 10 milímetros, certo? Então eu preciso ter no mínimo 2 metros de profundidade de 3 barras de aço, certo? Aí o estribo tem que também analisar, mas normalmente o de 20 para 5 milímetros já passaria, mas eu preciso analisar, mas o importante é que tem que seguir a norma, ou seja, 2 metros da estaca. Lembrando que isso é o mínimo, ok? Tem que ser calculado, tem que ser verificado e no final chegar com uma área de aço necessária, efetiva, tá? Isso aqui seria o AS mínimo. Aproveitando, falando aqui ainda da planilha, um outro conceito muito utilizado, eu utilizo muito isso nos meus projetos, é a quantidade, o volume necessário das estacas que foi prevista em um determinado projeto. Então, nesse mesmo exemplo, eu teria 25 centímetros o diâmetro da estaca. Eu conversei com o pessoal da obra, é melhor com a empreita, a gente utiliza estaca de 25, vê se é necessário, é mais barato, enfim, eles me passaram essa informação. Profundidade, isso eu calculei em cima do SPT, tem alguns vídeos meus falando sobre os métodos empíricos, semi-empíricos, de Aoki Veloso, tem um vídeo meu comentando sobre um exercício, depois vocês verifiquem. Logo, né, se eu tenho a profundidade e o diâmetro da estaca, né, eu consigo achar a área, multiplico, acho o volume e também a quantidade total de estacas. Tenho 27 estacas, ou seja, um volume total de concreto eu teria que 7,95 metros cúbicos de concreto. Então, informações muito relevantes que são necessárias estar no projeto para enviar lá para o cliente final. Certo? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer coisa que queira comentar, fique à vontade, usem os campos aí dos comentários. Tá? Qualquer dúvida, eu também estou à disposição. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa seu joinha aí, ajuda o canal. Tá? Em breve vai ter mais novidades aí para vocês. Muito obrigado, gente. Até mais. Valeu!